Boa noite, graça e paz, muito obrigado por nos receber na sua casa, que o Senhor esteja presente no seu lar nessa noite. Eu queria te convidar a adorar esse Deus maravilhoso e queria te dizer que esse Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, esse Deus que fez parte da história de Jó, da história de Davi. Eu quero lembrar você que se a situação estiver difícil, Ele pode fazer o melhor para a sua vida. Amém? Vamos adorar esse Deus nessa noite? Que Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém. Glória a Deus. Se prostre na presença do Senhor. Declare o seu amor a esse Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro porque ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias. Meu Deus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro porque ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
dada toda glória, todo louvor, toda adoração a esse Deus maravilhoso. Eu espero que você esteja cheio desse Espírito Santo, cheio desse amor que o Senhor tem para você todos os dias e a cada manhã. Nós vamos ouvir o pastor, ele vai trazer uma bênção para a gente nessa noite. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Que louvor maravilhoso, né? Dizendo sobre Jó, a obediência de Jó. Jó, quando você lê o texto, ele simplesmente diz que ele não sabia que Deus que era esse que ele adorava. Quando ele passa por tudo isso, aí ele entende que Deus é Deus e ele entende o valor da obediência a esse Deus maravilhoso e a vida dele é totalmente transformada. Amém? Boa noite e obrigado por nos estar deixando entrar na sua casa para falar um pouco mais desse Deus maravilhoso, desse nosso amigo Jesus, nessa pregação de hoje, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdão, amém? Vamos orar então? Abaixe suas cabeças e vamos orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, aquebrando o coração de todos nós, para que essa palavra que o Senhor tem hoje para nós entre no nosso coração, nos transformando, nos melhorando cada dia mais. Amém. Vamos lá então? Vamos ler essa história do perdão. Está em Hebreus 12, 16 e 17. Amém? Vamos lá? E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E o resto dessa história dele está lá em Gênesis 27. E eu sugiro você que leia lá para você entender mais a situação. Eram dois irmãos, Esaú e Jacó. Jacó era o mais novo. E naquele tempo, a bênção era dada de cima para baixo. Era dada para o mais velho e depois para os outros. Então o mais velho tinha direito às coisas mais importantes. E eram assim. Deus tinha estipulado isso e era assim que a coisa acontecia. Porém, certa vez, Esaú teve fome. Quando ele chegou com fome para Jacó falou com ele lá, troca então sua bênção por um prato de comida. Só que o que acontece? Esaú, ele depois até riu do irmão dele. Ele falou, tudo bem, eu troco. E trocou e se alimentou, se fartou e saiu rindo da cara do irmão. Só que quando chegou a hora de pegar a bênção, quem pegou a bênção? O mais novo. Jacó foi abençoado pelo pai. E ele fica perguntando ao pai se não tem como abençoá-lo. Mas o que ele fez? Ele trocou a bênção dele por uma coisa momentânea, por uma coisa de encher o estômago. Bom, Deus, ele gosta que nós sejamos obedientes, amém? Então o que acontece? Você acha que Deus ia deixar o Esaú morrer? Claro que não, mas ele tinha que ter confiança nesse Deus. E ele simplesmente banalizou a coisa, ele banalizou a bênção. Só que depois, quando ele viu o que tinha feito, o texto nos diz que ele chorou amargamente. Só que ele não tinha dado o valor primeiro. E depois, quando ele chora, ele não chora com arrependimento. Porque quando você lê o texto, você fica com um pouco de dó de Esaú. Você pensa, agora ele não vai ter bênção. Só que quando você entende a situação, você vê que ele não obedeceu a Deus. Ele não deu valor ao que Deus deu a ele. Era para ele a bênção. Só que ele não quis. Ele trocou e Jacó acabou pegando a bênção para ele. E o motivo dele também não ter se arrependido é que quando você continua lendo o texto, você vê que Esaú foi raiva do irmão. E aí a ideia dele é matar Jacó. Por quê? Porque Jacó o enganou. Mas na realidade ele deixou ser enganado. Porque ele sai com ar de satisfeito. Ou seja, ele fez um negoção que não foi um negoção nada. Ele perdeu foi a bênção. E aí ele perdeu
a coisa. Tanto é que quando você vai lendo a Bíblia, vai falando que é Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, e não cita o Deus de Esaú, porque era para ele, o nome dele está escrito ali, porém ele trocou, ele banalizou a coisa. E o que você, ou o que nós temos banalizado de Deus? Deus nos dá coisas maravilhosas, nos dá todos os dias o nosso abrir dos olhos, o nosso dia para nós criarmos bênçãos, sermos abençoados, mas o que nós temos feito com isso? Todos os dias da nossa vida, o que temos feito? Nós temos aproveitado, nós temos mostrado esse Jesus maravilhoso através da nossa vida ou não? Ou como eu disse numa pregação passada, nós temos sido aquele porco espinho, aquela pessoa que intragável, que ninguém gosta de ficar perto, aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, esse cara parece ter 70 anos, porque ele é tão chato que ninguém o tolera. Você tem sido esse porco espinho? Isso nos dá muito a pensar. Outro exemplo foi Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi levantado como rei quando o povo queria, o povo aclamou um rei e ele foi levantado como rei, ele foi ungido como rei. E ele começa a história dele bonita. Ele começa a história, quando ele é ungido, ele chega, ele profetiza, ele está junto com o pessoal. Quando o pessoal estava sendo oprimido, e naquela época era chamado de juízes, e ele era um dos juízes, ele pegou e ele se levantou contra o povo que estava contra o povo dele. Ele guerreou contra, ele fez as vontades de Deus. Só que depois ele perdeu aquele foco, ele perdeu a obediência, o principal que a gente tem que ter a Deus, a obediência. E aí ele perdeu isso. E aí ele começou a fazer as coisas da vontade do coração dele. E certa vez, ele atacou um povo e Deus tinha falado, vai lá, ataca e tal, porque esse povo é mau, e ele atacou. Ganhou os espórios. Para quem não sabe, espólio é alguma coisa que você ganha na guerra. Quando você vence, você tem direito aos bens da outra pessoa que é vencida. E é chamado espólio. E ele ganhou o espólio daquilo, e era gado, era um monte de coisa, e Deus tinha dito que não queria nada daquilo. Não queria nada daquilo, porque aquilo era amaldiçoado. O que ele fez? Ele levou tudo para ele. E quando o homem de Deus chegou perto dele, Samuel, e falou com ele assim, o que você está fazendo, menino? Seu doido. E aí ele falou assim, não é para mim, é para Deus, eu trouxe para a gente sacrificar a Deus. Ou seja, piorou mais a situação. Ele começou a não obedecer a Deus e começou a mentir como se pudesse alguém enganar a Deus. E aí ele ainda foi falar com o profeta, não, eu só peguei porque a gente chega aqui e sacrifica a Deus. Mas se Deus falou que aquilo não presta, como é que você vai sacrificar alguma coisa que não presta esse Deus? Esse Deus que sempre te dá o melhor, você vai dar o pior para ele? Então, assim como Esaú, Saul também não obedeceu às coisas de Deus. E acabou que a história dele foi trágica. Ele morreu e entrou um outro rei no lugar dele. E não só isso, ele não só morreu, como os descendentes dele também morreram por causa da teimosia dele, por causa da desobediência dele, segundo a palavra do Senhor. E Deus, ele é duas coisas. Isso não tem escapatória. Ele é amor, mas ele também é justiça. Tem uma frase que eu achei interessantíssima, que ela fala assim, que Deus nos ama tanto que ele nos deixa plantar o que quiser. Porém, ele é justo e o que você plantou, você colhe. Não adianta, se você plantou abacaxi, você quer comer abacaxi, não tem jeito. Você vai comer abacaxi porque você plantou abacaxi. Deus, então, ele é tão maravilhoso que ele nos dá dica para nós não errarmos, para nós não andarmos no erro. Mas, uma vez que nós erramos, o que acontece? O salário do pecado é a morte. Então, a consequência vem, não adianta, não tem jeito. Por exemplo, se você chega a tirar a vida de uma outra pessoa, Deus te perdoa, se você arrepender, claro. Só que o que acontece? Você tem que ir para a cadeia, porque você tem que pagar, não tem jeito. É consequência, não tem jeito. Deus nos ama tanto que ele tenta nos evitar de que nós saiamos do caminho dele, sempre ali, mandando o Espírito Santo, sempre remediando. Tanto é que quando você vai fazer alguma coisa que não presta, normalmente dá aquele troço na consciência, esse troço não vai prestar. Mas quando a pessoa insiste em fazer, não tem jeito.
Aí você errou e aí a consequência é grave em cima de você. Eu queria citar também Jó. Só que Jó, como diz até a música, Jó ele é o contrário. Jó ele era obediente o tempo inteiro com Deus. Tão obediente que ele passou pelo que ele passou, porque Deus queria mostrar para ele que ele era bom demais. Mas ele não sabia que ele era bom. Ele fazia as coisas por obediência a um deixado de família, ou seja, o avô dele fazia, o pai dele fazia e ele fazia. E ele fazia para os filhos dele. Então, ou seja, ele fazia aquele troço meio que automático. Deus falou, esse troço não está bom. Você está fazendo as coisas certas, mas você não está entendendo o que você está fazendo. E aí, aconteceu tudo com Jó. Mas Jó foi restituído tudo. Tudo de novo, e ele foi muito mais feliz do que ele era. E tanto é que ele até fala que ele não conhecia esse Deus. Ele só de ouvir falar, ou seja, era só de descendência. Agora não, agora eu conheço esse Deus. E esse Deus é tão maravilhoso que ele entregou seu filho na cruz pelos nossos pecados. E quando isso aconteceu, isso foi tão maravilhoso que, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Só que veio Jesus maravilhosamente e morreu por nós. E quando ele fez isso, ele pisou na cabeça do inimigo e nos deu a oportunidade de nos arrependermos e ligarmos de novo ao Pai. E ele se tornou de novo uma ponte. Quando você lê a Bíblia mais detalhada, você vê que lá Jesus ele é chamado do sacerdote. Por que sacerdote? Porque sacerdote naquela época, nos antigos, você ia lá, fazia um sacrifício, mas você tinha que fazer um sacrifício para você também, porque você não era puro. Então você tinha que fazer um sacrifício para tirar os seus perdão, sacrifício para o povo, para Deus aceitar. Só que Jesus veio, quando ele se sacrificou, ele já fez o sacrifício. Então agora ele passou a ser o sacerdote para sempre. Então agora nós temos a oportunidade de sermos perdoados todos os dias, mas nós temos que nos arrepender. Certa vez, eu não era evangélico ainda, eu ouvi falar uma fala de um conhecido meu. Ele falava assim, esse pessoal é estranho, eles erram, e depois eles falam assim, basta só se arrepender, depois você se arrepende, então você está salvo? Basta, só que esse basta não basta abismo, né? Porque o bem da verdade é o seguinte, o que é o arrependimento? E você vai, aí tá lá que quando Deus voltar, quando Jesus voltar e tal, mas Jesus volta para nós todos os dias. Exemplo, eu estou conversando aqui agora, estou pregando aqui agora, mas eu posso cair morto. Então, para mim, acabou. E se eu não tiver me arrependido, acabou, não tem jeito. Então não adianta você fazer coisa errada e depois falar, depois eu só me arrependo. E aí nós voltamos no texto. Você vê que Esaú ele chorou. Ele chorou, quando você lê o texto, ele diz que ele chorou copiosamente, ou seja, ele chorou com uma amargura danada. E quando você lê o texto, você até entende, você pensa até que ele estava se arrependido. Mas depois você vê que ele não arrependeu, porque ele queria até matar o irmão. Então, ele não era arrependimento. O negócio dele é porque ele viu que ele não tinha feito uma coisa boa. Então, era só amargura. Então, nós devemos saber o que é arrependimento. Que Jesus nos ama o tempo inteiro. Ele morreu na cruz por nós. Mas nós temos que seguir o exemplo dele. Nós devemos amar as pessoas. Errar? Infelizmente vamos errar. Nós não somos santos. Mas nós temos que ter a consciência das coisas erradas e estarmos sempre atentos à mudança, à melhora. Sempre querendo melhorar todos os dias. Porque Deus todos os dias nos dá uma oportunidade. Quando você acorda de manhã, você abre o olho. É uma folha em branco. Está ali para você. Você pode escrever o seu livro. Como é que vai ser a sua história? O seu dia começou. E todos os dias ele começa. E todos os dias, enquanto você respirar, você tem a oportunidade de se arrepender. Enquanto você respirar, você tem a oportunidade de aceitar esse Jesus maravilhoso. Entender esse Jesus maravilhoso. Quando eu ainda não era evangélico, eu li a Bíblia. Só que me deu um certo pavor. Porque quando eu cheguei em Apocalipse, eu falei, Jesus, nós estamos tudo pegos, nós estamos mortos. E aí depois, quando eu fui entender, com o delongar das coisas, eu fui entender que não é bem aí. As coisas vão acontecer sim, mas
Esse Deus, ele não é carrasco. Esse Deus, ele fica triste quando nós estamos tristes. Porém, ele fica alegre quando nós estamos alegres. Tanto é que você pensa, você que tem filho, você ia deixar o seu filho morrer por alguém? E, para piorar a situação, alguém que não presta porque nós não prestamos? Claro que não. Então, se aconteceu esse fato, foi porque ele nos ama e nos ama de verdade. Então, Jesus veio para morrer em nosso lugar, para pegar perdão para nós. Mas nós devemos seguir a Ele. Devemos estar todos os dias cada vez melhor, cada vez melhor. Mostrar para o povo esse Jesus em nós. Porque não adianta nada também você falar assim, eu sou evangélico, eu frequento a igreja há 30 anos, 20 anos, 15 anos. Não adianta. Se você não mostrar esse Jesus, as pessoas, elas não vão querer. Por quê? A maioria das pessoas, ela fala, se você fizer isso, você vai para o inferno, se você fizer aquilo, você vai para o inferno, se você fizer isso, você vai... Que Jesus é esse? Esse é um Jesus de ódio. Jesus, ele é amor. Ele veio para nos libertar. E ele fica muito triste quando nós estamos tristes. Se isso é verdade, logo, ele morreu por nós. E logo, nós temos a oportunidade de todos os dias de estarmos com esse Jesus. Ele é maravilhoso, ele é amigo, ele é conselheiro. Quando você lê a palavra, você vê que só fala coisa boa de Jesus. Jesus, quando você vê tudo, se você prestar atenção na Bíblia, você não vê Jesus julgando as pessoas, você não vê Jesus, você vai para o inferno. Não vai, você não vê. Você vê só Jesus aconselhando, dando bons conselhos. Tem um episódio, chega um rapaz rico, e ele pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino? Aí Jesus falou, você tem que fazer isso, aquilo. Não, eu já faço, eu faço isso, eu sou obediente, eu sou aquilo. Mas Jesus, ele sabe o futuro, ele já sabia o que o rapaz queria. Porém, ele foi chegar no rapaz num lugar para o rapaz entender o que ele estava falando. Aí, de repente, ele fala, beleza, você faz tudo, você está quase bom. Agora, para você ganhar um 10, você pega tudo, dá para os pobres e me segue. Se era a vontade dele, você fala, não, esse é Jesus, eu dou tudo e vou junto com ele, eu estou bem. Mas não, por quê? Porque o coração dele estava nos bens materiais. Então, ou seja, era uma pessoa boa? Era. E Jesus sabia disso, e Jesus estava dizendo para aquele rapaz, olha, você é um cara bom, mas você ficar supimba, você tem que parar de ficar pensando no dinheiro, você tem que pensar nas pessoas primeiro. O dinheiro, ele é consequência. Tanto como quando você lê a Bíblia, tanto é que diz que façam as coisas do reino que Deus trabalha para você. Então, as coisas, o ideal é você ser, porque o ter é consequência. E esse rapaz, talvez por ele ser rico e já ter herdado tudo, ele tinha medo de ficar pobre. Quando Jesus falou isso, rebentou o coração dele. Ou seja, se futuramente ele pensar direito, ele vai entender, olha, Jesus realmente não estava querendo o meu mal, na realidade eles queriam o meu bem. E Jesus foi sempre assim na terra. Então, como Jesus foi sempre assim na terra, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos perdoar sempre. É bom? Não. Perdoar, infelizmente, não é bom. Perdoar, às vezes, machuca, às vezes você não quer liberar o perdão. Porém, você tem que liberar. Por quê? Quando você libera o perdão, você sai dessa prisão. Porque o perdão, o que acontece? Uma pessoa te magoou. Você está magoado com essa pessoa. Às vezes, essa pessoa nem lembra mais o que fez com você. A vida dessa pessoa segue, mas a sua fica parada. Por quê? Porque você está amarrado nele por causa da raiva. E quando você libera o perdão, você está livre. Aí a pessoa fala, mas peraí, pastor. Aí eu vou ser bobo. Não, o que eu estou dizendo para você é para você liberar o perdão. Não é para conviver com a pessoa. Não é para deixar a pessoa fazer aquilo de novo com você. É simplesmente liberar o perdão. É tirar a raiva do seu coração. Porque as coisas vão melhorando. À medida que você é bom, as coisas vão melhorando para você. Ontem tivemos reunião dos homens. E nós falamos sobre essa pandemia que está aí fora. É uma coisa interessante. Porém, quando você vai vendo a opinião de outras pessoas, você vai observando detalhes que às vezes você não viu. Por exemplo, nós falamos
que a pandemia teve um resultado muito ruim, por isso, por aquilo, economicamente, ainda vai ter efeito futuro, essas coisas todas ruins. Porém, teve um lado bom. É o lado de você ser mais família, é o lado de você dar mais valor às pessoas. As coisas mudaram. Hoje você sabe que você está respirando agora, daqui 5 minutos você pode morrer. Então, com essa pandemia aí, todo mundo ficou meio que com medo e começou a dar mais valor à família, mais valor a estar junto, mais valor a essas coisas que a gente não estava dando muito. A gente estava dando mais valor a ganhar dinheiro, a estar no celular, e hoje a gente sente falta desse tasa-tasa, estar colado, e creio que quando liberar vai ser um aprendizado para nós aprendermos a dar valor nas coisas que parecem ser banais, porém é muito importante. Porque a Bíblia mesmo diz, e Jesus mesmo falava, que nós devemos congregar na igreja. O que é congregar? É estar em família. E uma vez que nós estamos em família, nós estamos pregando esse evangelho. Porque nós estamos tendo a oportunidade de perdoar as pessoas, a oportunidade de entender as outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente fica com raiva da outra, mas a gente não entende o que a outra está passando. Normalmente é assim. E nós estávamos nessa reunião, uma das pessoas até disse, falou, ninguém sai de casa querendo fechar o outro, querendo bater o outro. Mas acontece que quando você sai com seu veículo no meio da rua, o que mais acontece é pessoas te fechando. Infelizmente mas o que acontece? É o dia a dia. Isso tudo, quando a gente está congregando, nós vamos vivendo situações e vamos transformando essas situações sempre para melhor, amém? Então, dito isso, eu disse tudo o que eu tinha para dizer. Não vamos ser como Esaú, que não damos valor às coisas de Deus. Vamos ser como Jó. Estamos o tempo inteiro pensando no que podemos fazer de melhor, no que podemos doar mais, no que podemos ser mais a imagem desse Jesus maravilhoso que veio justamente para mostrar isso para nós, amém? Então, vamos abaixar a cabeça e orar, amém? Vamos lá então. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. E obrigado por essa palavra ter entrado no nosso coração e enraizado, Senhor. Faça com que nós cada dia sejamos melhores, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente dizer que somos cristãos, ou seja, que seguimos a Cristo, que seguimos as suas orientações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou passar para a Rose, que ela tem a prosseguimento do culto, amém? Boa noite. Que palavra maravilhosa que o pastor trouxe para nós, né? Deus é assim, Deus é lindo. E Ele tem muito cuidado conosco, então Ele está sempre usando um vaso à disposição para que Ele use para nos abençoar, amém? Vamos dar seguimento ao nosso culto. Nós vamos agora orar pelos aniversariantes. Nós temos hoje o Hélio, né? O nosso amado Hélio lá da igreja, que tem sempre abençoado a igreja, tem sempre abençoado a vida da pastora. Vamos estar orando pela vida dele. Vamos estar orando também pelo Gustavo, que faz aniversário amanhã. E vamos estar orando pelo Marcos, o filho do Hélio, que está fazendo aniversário na sexta-feira. Quero pedir então a todos vocês aí que me ajudem na oração, esteja estendendo a mão de vocês. Nós vamos orar agora abençoando essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, entregar em Tuas mãos agora, Pai, a vida do Hélio, a vida do Gustavo e a vida do Marcos, Senhor. Que o Senhor tome, ó Deus, essas 3 pessoas, ó Deus, e aquelas que estão aniversariando, que não chegou, ó Pai, ao meu conhecimento, que o Senhor tome em Teu colo, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, todos os presentes que só o Senhor pode dar, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, dando a eles prosperidade de saúde, prosperidade de alegria, que o Senhor esteja abençoando a vida profissional deles, que o Senhor esteja abençoando o estudo, se alguém estiver estudando, que o Senhor esteja abençoando a família deles, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, colher frutos, ó Deus, de tudo aquilo que eles têm plantado, ó Pai. Eu entrego, ó Deus, eles em Tuas mãos, porque só o Senhor pode cuidar tão bem. Só o Senhor pode realizar os sonhos que eles sonham. Ainda mais, o Senhor realiza os sonhos que o Senhor tem para eles, que são maiores do que os nossos. Então eu te peço, Deus, cobre eles, ó Deus, com as Tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos alguns avisos para fazer, né? Eu quero comunicar a vocês, eu já falei domingo, mas pode ser que alguém não estava assistindo a live.
vou estar repetindo hoje e também para frisar, né? Domingo que vem nós vamos recomeçar, nós vamos voltar a ter o nosso culto presencial na parte da manhã. Vai ser todos os domingos, às 10 horas da manhã, o culto ali na Avenida Saramenha 27, no bairro Guarani. A igreja do bairro Santa Helena, em Governador Valadares, também tem os cultos presenciais. A igreja do Jardim Montanhês, junto com o Jardim Alvorada, também tem os cultos presenciais. Nós, aqui do Guarani, vamos começar o da parte da manhã e o da noite, às 20 horas, vai continuar aqui sendo a live. Domingo que vem é um culto de primícias. Primícias é o nosso melhor. Primícias é o primeiro. Então, por isso que é importante, quando você recebe o seu dinheiro, antes de você pagar suas contas, faz esse teste. Comigo funcionou, funciona com muita gente que deu esse testemunho. Se você tirar primeiro o dízimo, a primícias do seu salário, né, 10%, e entregar ela ao Senhor, quando você começar a pagar as suas contas, você vai ficar assustado, que você vai conseguir pagar as suas contas e ainda vai sobrar. Porque você deu a sua primícia, você deu o seu melhor, você não deu sobra para o Senhor. Porque Deus, ele não quer a sobra, ele te dá 100%, você devolve 10%, você fica com 90%. E esses 90% é mais do que suficiente, porque quando você é obediente, Deus abençoa esses 90%. Amém? Então, domingo que vem é o nosso culto de primícias, você vai colocar a sua melhor roupa, para poder, independente se é no presencial ou na live, você coloca a sua melhor roupa. Você leva um visitante ou convida alguém para assistir a live com você. Você dá a sua melhor oferta e você leva um mantimento, né? Quem for no culto presencial leva um mantimento, que esses mantimentos a gente faz cesta básica para dar para aquelas famílias que estão precisando. É uma forma da gente estar abençoando as famílias, amém? E no culto presencial, às 10 horas da manhã, nós vamos ter o nosso café de primícias. Então você que for no culto presencial no domingo às 10 horas, que você possa estar ajudando com o café da manhã e que possa ficar depois do culto compartilhando o momento ali conosco. Não esqueça de levar sua máscara, lá vai ter álcool em gel, vai estar tudo preparadinho, arrumadinho para receber vocês. Espero vocês de braços abertos. É um culto que é da minha responsabilidade, debaixo da bênção da pastora Vanilda. Então eu aguardo vocês lá de braços abertos, estou com saudade, assim, não vejo a hora de começar esses cultos. Espero poder contar com vocês, amém? Vamos dar sequência. Eu estava falando de dízimo, né? Como nós estamos no culto online, você que quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, você que ainda não entregou a sua oferta da campanha de 21 dias, vai lá no Insta, acessa lá o destaque, lá tem as contas, né, que você pode estar depositando, ou então chame a pastora no WhatsApp e fala com ela, ela vai estar te orientando e você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e de entregar a sua oferta. Não deixe de fazer isso, não deixe de receber a sua bênção, amém? Agora eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do exterior, agradecer, né, a todos que abriram a porta das suas casas para estar recebendo essa live, para estar escutando essa palavra, né, que o Senhor nos trouxe. O pessoal lá do exterior, um abraço bem grande da pastora, do pastor, o meu, de todos do quartel-general. Um abraço para a igreja da Santa Helena, Governador Valadares. Um abraço para o pessoal do Jardim Alvorada, Jardim Montanhês e para todos aqui do Guarani. Sintam-se todos abraçados por mim, pelo pastor, pela pastora, por toda a nossa família quartel-general, amém? Então nós vamos aproveitar agora, vamos orar, vamos abençoar, consagrar o nosso dízimo, consagrar as nossas ofertas, né, para o nosso Deus, e logo após eu vou estar dando a bênção. Antes da oração, amanhã, 7 horas da manhã, a pastora está aguardando vocês lá no YouTube. Tá? A partir das 7 horas da manhã, todos os dias, tem a mensagem diária. São poucos minutos, mas são minutos que transformam o seu dia. São minutos que transformam a sua vida. Principalmente aquele dia que você acordar desanimado, que você acordar triste, vai lá. Eu te falo assim por experiência própria mesmo. Vai lá, escuta essa mensagem. Não comece o seu dia sem escutar essa mensagem. Mas se não der para você escutar às 7 horas, vai estar lá o dia inteiro para você escutar. Escuta a mensagem, são mensagens assim que Deus tem usado a pastora poderosamente para estar falando aos nossos corações, para estar nos orientando. E é muito bom, eu aconselho mesmo, fica aí a dica para vocês.
Amém? E você que estiver assistindo a live, que assistir as mensagens, não esquece de dar sua curtida, não esquece de fazer o seu comentário. E aquela pessoa que você lembrar, nossa, fulano podia tanto ouvir essa mensagem, compartilha. Compartilha esse culto, compartilha as mensagens, que você vai estar abençoando pessoas fazendo isso, amém? Então agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, ó Deus, todos os dízimos e todas as ofertas, ó Deus, que foram depositadas, que ainda vão ser depositadas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão entregando, que o Senhor possa, Deus, fazer com que essas pessoas tenham experiência contigo, ó Pai. Tua palavra mesmo nos diz que nós podemos fazer prova contigo, ó Deus. Que essas pessoas possam ver a diferença que faz na vida, ó Deus, de ser obediente, ó Pai. De entregar o dízimo, de entregar a oferta, de fazer com amor, ó Deus, e não por obrigação. Eu te consagro esse dinheiro, eu abençoo a vida da pastora, eu abençoo, ó Deus, a administração desse dinheiro. Te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, para que as contas sejam pagas, os aluguéis, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada um, ó Deus, das igrejas do quartel-general, Senhor. Que você esteja abençoando cada um que está à frente, esteja abençoando o pastor Mário, a pastora Vanilda, que você esteja abençoando a pastora Vânia, abençoando o pastor Diego, o missionário Jeânio, que o Senhor esteja, ó Deus, dando sabedoria a eles, ó Pai, esteja dando estratégia, Deus. E te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe também, ó Deus, cada ovelha, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa, ó Pai, que está assistindo agora e que vai assistir depois essa live. Que o Senhor esteja sondando os corações de cada um. Que o Senhor esteja, Deus, derramando as suas bênçãos. Que o Senhor esteja, Deus, dando vida a essas pessoas, ó Pai. Que elas possam sentir agora, Deus, o fôlego do Espírito Santo entrando sobre elas, ó Pai. Que elas possam sentir um renovo ao ouvir essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, vai entrando, ó Deus, com os teus anjos em cada lar, ó Deus, que abriu as suas portas para ouvir essa mensagem, Senhor. Que os teus anjos possam ir lá, ó Pai, e que os teus anjos, ó Deus, estejam acampados, abençoando, ó Deus, tirando todo o mal, tirando toda a tristeza, ó Pai, e que a tua alegria, ó Deus, possa, ó Pai, instaurar nessas casas, ó Pai, nesses lares, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Não esquece, 7 horas da manhã a pastora está aguardando vocês. Amém?